Tarde. Hoje nosso vídeo será sobre o último livro do Pentateuco, que é a série de 5 livros do Antigo Testamento, tá? Deuteronômio, tá? E depois vai dar sequência ao nosso próximo livro, que é Josué, que vai começar a sequência histórica dos livros, né? Que são os livros históricos. Deuteronômio ele é muito importante porque ele é o livro mais citado entre os profetas e é o livro mais citado por Jesus Cristo, inclusive. Eu vou falar algumas coisas para vocês, algumas passagens muito importantes, sabe, sobre Deuteronômio. Deuteronômio, na verdade, o significado em grego dele quer dizer segunda lei, porque ele basicamente, Moisés, mais uma vez, ele vai falar sobre as leis, ele vai citar as leis de novo. Por quê? Qual que é o contexto atual? Na verdade, aquela população que saiu do Egito, todo mundo morreu, né? Então, é uma nova população e aquele pessoal, ele não seria os filhos, né, entre aspas, da geração que morreu no deserto. Então, Moisés teve que repetir as leis de novo, basicamente, tá? Então, o contexto do último discurso de Moisés nesse livro, tá? Antes de entrar na Terra Prometida. Só falando sobre os próximos livros, que são os livros históricos, que é Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, tá? E é importante porque o livro de Deuteronômio, o olhar dele, ele vai nortear todo depois os livros históricos, baseado em Deuteronômio, tá? Então isso aí ele é muito importante, né? O contexto da exposição, né, das leis é muito importante, dos 10 mandamentos, né, que já foi citado nos outros livros, que é Êxodo, Levíticos e Números, tá? Só que eu quero citar para vocês especificamente, eu não vou entrar de novo em todas as leis, mas eu quero citar para vocês, falar sobre o Shema. O que é o Shema? Deuteronômio 6:4. O que é isso aí? É o grande mandamento. Qual que é o principal mandamento, né? Amar Deus acima de tudo, tá? Uma contra-referência para vocês aqui, Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30, tá? Que aqui, ó, que Jesus fala, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, de todo o seu entendimento, tá? E todas as suas forças, tá? Esse livro foi tão importante que quando Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias, ele citou Deuteronômio 3 vezes, em Mateus capítulo 4, versículo 4, versículo 7 e versículo 10. Nem só de pão viverá o homem, não ponha à prova o Senhor seu Deus, né? E o versículo 10 é: só adore o Senhor o seu Deus, só a ele presta o culto. Então vocês entendem a importância desse livro, tá? Esse livro é muito importante, tá? E a gente pode dividir, tá, esse livro em 4 etapas, tá? Em 4 sessões. A primeira, capítulo 1 a 4, olhando para o passado, tá? Capítulo 4 a 26, olhando para o presente, que basicamente são as leis. Capítulo 29 a 32, olhando para o futuro. E o capítulo 33, a bênção final de Moisés, tá? Resumindo, basicamente, é um livro que, falando da importância dele de novo, sem querer muito ser repetitivo, né? Que eu me lembre, esse aqui são as partes mais importantes que eu poderia falar sobre isso. Só reforçando, então, o capítulo de 1 a 4, ele é como se fosse uma aula histórica, tá? O capítulo de 5 a 11 fala dos 10 mandamentos, né? Fazendo um resumo de novo. O capítulo 12 a 26, recomendações à sociedade. Capítulos 26 a 30, bênçãos e maldições, tá? E 31 a 34, a despedida de Moisés, tá? Então, dando sequência, ao próximo livro vai ser o livro de Josué, né? Que Josué ele vai dar sequência a Moisés. Moisés morre no final desse livro. E pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que não tenha ficado confuso para vocês. Agradeço a vocês assistirem esse vídeo. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Clique no sininho, ative o nosso canal e fique ligado com a gente. Muito obrigado, pessoal.